Olá, eu sou a professora Verônica e hoje estou aqui para nós conversarmos sobre o curso Stop Motion Animation. Então, primeiramente, nesse início do curso, nós vamos começar com a parte teórica. No próximo encontro nosso, caso a gente consiga terminar aqui a parte teórica, a gente já deve começar com a produção dos vídeos do Stop lá dentro do aplicativo do Stop Motion. Esse trabalho sobre o stop motion, você pode trabalhar com qualquer turma, desde a educação infantil até aos anos finais do ensino fundamental, como também no ensino médio, com qualquer componente curricular, seja ele história, geografia, língua estrangeira, educação física, matemática, qualquer componente curricular, desde a educação infantil até a última etapa da educação básica. Daí, nós temos aqui, quais são os objetivos desse curso, quais são as falas temáticas que nós vamos começar por hoje. Primeiramente, nós vamos ver sobre as noções básicas da linguagem de animação. Vocês irão desenvolver um exercício de animação tendo como base técnica o stop motion e a gente vai contemplar as duas das 10 competências da Base Nacional Comum Curricular, que são as competências 4 e 5. Então, esses são alguns dos trechos introdutórios do que a gente vai ver ao longo dessa formação sobre o stop motion. Também nós iremos ver, uma ampliação do letramento digital dos professores. Iremos também ver e conhecer e explorar os recursos do programa do Estúdio Stop Motion. Vamos também estimular o protagonismo e a autoria no processo de criação de animações. Vamos estimular o uso das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem. Então, junto com aqueles primeiros slides, esses também são os objetivos que vão se juntar, que vocês vão ver ao longo do nosso curso sobre essa temática stop motion. E aí nós temos aqui também os princípios da BNCC. Por que nós vamos entrar aqui nesses princípios da BNCC? Alguns de vocês devem estar falando assim, mas o que o stop motion tem a ver com a BNCC? A BNCC ele é um documento norteador, no qual ele vai dizer quais são os conteúdos, quais são os objetos de conhecimento, o objeto de conhecimento. Hoje, depois da BNCC, não se fala mais conteúdo, se fala objeto de conhecimento. Então, o documento norteador, que é a BNCC, lá está inserido quais são os objetos de conhecimento que a gente deve trabalhar com os alunos e também as metodologias. E dentro da Base Nacional Comum Curricular e também do documento de referência para o Mato Grosso, que é o currículo do Mato Grosso, ele também já está lá intrínseco a fala que os professores precisam trabalhar com metodologias ativas. Então, o curso de stop motion é um tipo de metodologia também voltado às metodologias ativas, que seriam as aulas invertidas, uma delas. Então, para que a gente conheça e entenda o porquê do stop motion, a gente vai estar desenvolvendo as competências 4 e 5 que está lá intrínseco na Base Nacional Comum Curricular dentro das competências gerais. Então, nós temos aqui o objetivo geral da BNCC é a superação da fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento, ou seja, o que esse ponto aqui está querendo dizer? Que a BNCC ela veio para superar aquela fragmentação que tinha nos currículos anteriores. Então, a BNCC ela já vem lá, quem conhece, quem já sabe, quem ainda não conhece, não sabe ainda muito sobre a BNCC, nós ofertamos também cursos sobre a BNCC, e aí vocês vão estar lá verificando
que dentro da Base Nacional Comum Curricular, ela está alinhado desde a educação infantil, que precisa ser trabalhado, até os anos finais do ensino fundamental. E aí também lá na Base Nacional Comum Curricular também do ensino médio, lá já vem alinhado também quais são as aprendizagens através das habilidades e competências que eu preciso ensinar para os meus alunos. Então, acaba com aquela fragmentação. Por que a gente fala fragmentação? Porque às vezes um professor lá de uma escola trabalhava uma coisa, lá na outra escola trabalhava outra coisa, né? Um professor começava um objeto de conhecimento, aí do nada já partia para outro. E também existia também essa fragmentação dentro do currículo, dentro da própria proposta da escola, dentro do projeto político pedagógico, não tinha uma sequência. O primeiro ano trabalhava algo, aí no próximo ano, esse mesmo primeiro ano, com outro professor, já trabalhava algo que às vezes fugia dessa linha, né, de raciocínio, de acompanhamento que está dentro de cada ano. E aí, dando sequência aqui, o estímulo à sua aplicação na vida real, a importância do contexto para dar sentido que se aprende e o protagonismo do estudante em sua aprendizagem na construção do seu projeto de vida. Então, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, né, ela veio para superar a fragmentação, ela veio também como um estímulo também ao contexto de cada aluno. Por exemplo, um aluno que muitas das vezes é lá do campo, lá da zona rural, às vezes o currículo dele não tinha nada a ver com a realidade dele ali do campo, era um currículo voltado para cidades urbanas. Ele não via, né, dentro do seu contexto escolar, ele não se via as aprendizagens que ele aprende no dia a dia, fora da escola, dentro do campo. Então, por que esses professores também não introduziam esse currículo lá dessas aprendizagens que faz parte do dia a dia dessa criança que está lá, que mora, né, no campo? É a mesma coisa também, por exemplo, em certas comunidades no Mato Grosso, por exemplo, no Mato Grosso, não precisamos nem pegar comunidades, vamos pegar alguma escola aqui urbana do Mato Grosso. Aí o professor, por exemplo, o professor de educação física, por exemplo, vamos pegar ele como exemplo, ele sempre trabalha as práticas corporais voltado ao Brasil, ao mundo, mas ele não apresenta, né, essas aprendizagens, esses conhecimentos, esses saberes próprios da sua própria região, do seu próprio estado ou comunidade. Ele nunca trabalhou o lambadão, ele nunca fez as discussões sobre essa cultura, né, cuiabana, seus ritos, seus ritmos, suas danças, suas lutas, suas brincadeiras. Quais são as brincadeiras do Mato Grosso? Né? Quais são as brincadeiras indígenas que esses povos indígenas, ele é muito forte dentro do nosso estado. Então, ele sempre, o professor, muitas das vezes, ele apresenta outras modalidades esportivas ou brincadeiras de jogos que é do Brasil e do mundo, mas não apresenta esses saberes próprios do seu próprio estado, da sua própria comunidade. Eu quero dizer aqui que o professor, então quer dizer que o professor não é para apresentar esses saberes, aprendizagem, geografia, história, matemática, português, do Brasil e do mundo, só do estado? Não. O professor, ele precisa trazer todos os saberes, todas as aprendizagens que esses alunos têm direito, inclusive esses saberes da sua própria cultura, dos seus valores, dos seus costumes, né? É isso que eu estou querendo dizer. E aqui ele também fala que a BNCC traz como propósito também o protagonismo, né? Onde que o estudante, ele é o protagonista da sua própria aprendizagem. Por exemplo, através do stop motion, o próprio aluno, ele vai construir, né, dentro de uma proposta que o professor já colocou, que a gente vai trabalhar futuramente aqui, ele vai construir seu próprio objeto e sua própria construção de animação, ou seja, ele vai ser protagonista do seu próprio conhecimento, dentro da sua construção de projeto de vida. Então, na Base Nacional Comum Curricular, competência ela é definida como mobilização de conhecimentos. Então,
a Base Nacional Comum Curricular, ela tem como fundamentos pedagógicos a formação integral do ser humano, né? A formação integral humana, e também tem como princípios, né, pedagógicos também as competências. Por isso que a BNCC ela é um currículo de competências. O que ela diz? Que nós, professores, precisamos desenvolver aquelas competências que estão lá na Base Nacional Comum Curricular, principalmente aquelas 10 gerais, as competências gerais, que depois, mais para frente, aqui vocês vão ver quais são essas competências que a gente precisa desenvolver ao longo da educação básica. Então, a educação básica começa quando? Desde a educação infantil. A primeira etapa da educação básica é a educação infantil. Depois, nós temos a segunda etapa, que é o ensino fundamental, que ela é dividida em anos iniciais e anos finais. E por último, nós temos a última etapa, que é a terceira, que é a etapa do ensino médio. Então, essas 3 etapas, elas são a educação básica, elas pertencem à educação básica. Então, aquelas 10 competências que estão lá na base, eu preciso desenvolver ao longo da educação básica. Isso não quer dizer que eu preciso desenvolver aquelas 10 tudo na educação infantil, ou tudo, né, nos anos iniciais, ou tudo nos anos finais, ou tudo lá no ensino médio. Não, eu vou trabalhando com elas gradativamente desde a educação infantil até o ensino médio. Então, essas competências eu preciso trabalhar elas, então eu preciso desenvolver, né, com os alunos. E também, dentro dessas competências, né, ela está dividida através de conceitos e procedimento. E dentro da BNCC também nós temos as habilidades, né? As habilidades são o quê? São práticas cognitivas e socioemocionais. Então, as habilidades elas são divididas em cognitivas e socioemocionais. Como eu já disse para vocês, a gente só vai fazer uma pincelada do que é a BNCC. Mas para que vocês conheçam mais, para que vocês aprofundem, vocês daí precisam ter uma formação voltada para a Base Nacional Comum Curricular. Então, nós temos as competências que a gente precisa desenvolver, que está lá dentro da base, e a base também ela traz as habilidades através das práticas, das cognitivas, das socioemocionais. Então, eu preciso desenvolver tantas habilidades, eu preciso trabalhar tantas habilidades para me desenvolver, às vezes, uma competência ou 2 competências.